Amém. Paz, graça e bem. Amém, irmãos? O que rolou aqui? Mas está tudo bem. Então, como a gente já tem avisado no início da celebração, a mensagem de hoje ela não faz parte de nenhuma série. Ela é uma mensagem avulsa. Hoje nós iremos trabalhar esse conceito descrito no Salmo 146. Não confie nos príncipes. Não coloque a confiança de vocês nos príncipes. Além de todas as outras questões, esse ano tem um evento muito especial que acontece de 2 em 2 anos aqui na nossa nação, que é a questão das eleições. E todos vocês sabem, ou todos vocês têm a experiência de verem o comportamento das pessoas mudar drasticamente no período da eleição. As pessoas ficam agitadas no período da eleição, mas toda essa agitação, ela apenas revela um problema que não é tão óbvio assim. Então você vai ver agora, nessa eleição municipal que vai acontecer até o final do ano, você vai ver pessoas brigando, literalmente por causa de políticos profissionais. Então você vai ver as pessoas se agitando, e você vai ver a reação delas de uma forma muito visível. É muito visível elas se desgastando, é muito visível o atrito que elas vão ter. Elas vão discutir nas redes sociais, elas vão discutir nos seus círculos de amizade, nos seus círculos familiares. No entanto, o que eu quero dizer para vocês é que essa manifestação visível de histeria, as pessoas ficam histéricas, elas começam a gritar, apenas mostra um problema invisível. E que todos nós temos esse problema e precisamos lutar contra esse problema. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Além disso, é uma mensagem de ânimo para a igreja. Quantos de vocês precisam de ânimo nessa noite? Digam amém. É uma mensagem de ânimo para reorientar a sua visão e para fazer você olhar para a perspectiva correta. Na nossa vida, tudo é perspectiva. E você pode achar que a sua vida é difícil. Até que 3 semanas atrás, veio uma pessoa realmente muito necessitada e ficou aqui na igreja durante todo o culto, para que ao final do culto viesse pedir ajuda para nós, para comprar remédios e comida. Então, a nossa vida é difícil até que apareça alguém que tem uma vida mais difícil do que a gente. Em outras palavras, tudo na nossa vida é perspectiva. E eu começo com a seguinte frase: os cemitérios estão cheios de pessoas indispensáveis. E é por isso que nós não devemos confiar nos poderosos. Vou repetir, para entrar dentro do seu coração. Então, você vê o salmista, ele fala assim: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. E depois tem uma pausa, que o salmista, que em hebraico é selá. O selá é a pausa para deixar aquilo realmente entrar dentro de você. É a pausa da meditação. Então, eu quero repetir novamente essa frase, para que você entenda onde é que eu quero chegar. Os cemitérios estão cheios de pessoas indispensáveis. E é por isso que nós não devemos confiar nos poderosos. Os cemitérios estão cheios de pessoas indispensáveis. Você se acha indispensável? Tome muito cuidado, porque os cemitérios estão cheios dessas pessoas. E é por isso que nós não devemos confiar nos poderosos. Igreja, hoje é o dia de você se arrepender de colocar o seu olhar na coisa errada, na pessoa errada, na fonte errada. Preste atenção. Abra sua Bíblia no Salmo 146. Eu peço que você preste muita atenção. Essa mensagem vai revolucionar a sua vida. Essa mensagem, ela vai redirecionar suas afeições. Ela vai consertar o seu coração, que ele pode estar um pouco envenenado com as vaidades e com as brigas inúteis. Mas eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 146, e nós iremos fazer uma exposição do Salmo inteiro, à medida que nós vamos passando pelos versículos. Eu estou lendo na NVT, recomendo que você que quer comprar uma Bíblia nova, compre a NVT. É uma boa tradução e é o português que a gente fala, né? Que às vezes você vai ler a Bíblia no português que ninguém fala. Leia na NVT, que é uma boa tradução, um bom léxico de hebraico, de aramaico e de grego. Então a dica do pastor aí para você: compra a minha aqui na Amazon, tá baratinho. Olha a caixinha que minha mulher me mandou. Obrigado, que bom.
Vamos lá. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Digam amém. Fala para a pessoa que está do seu lado: você está pronto. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ou em hebraico, aleluia. Aleluia. Ou halel. Halel a Yah. Louvado seja o Senhor. Literalmente quer dizer aleluia. Para você que não sabia o que isso significava, a palavra aleluia é exatamente isso: louvado seja o Senhor. Que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver, cantarei a meu Deus até o último suspiro. Versículo 3, que é o versículo chave da mensagem dessa noite. Não confiem nos poderosos, não é neles que vocês encontrarão a salvação. Quando a sua vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes, bem-aventurados os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, e os que põem a sua esperança no Senhor, seu Deus. Quantos de vocês são bem-aventurados nessa noite? O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor cumpre as suas promessas para sempre. Aleluia. Qual político que você conhece que cumpre as suas promessas? Faz justiça, o Senhor faz justiça aos oprimidos. O Senhor alimenta os famintos. O Senhor liberta aqueles que estão cativos, os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros. E Ele cuida também dos órfãos e das viúvas. Mas também o Senhor frustra o plano dos perversos. O Senhor reinará para sempre. Ele será seu Deus. Ó Sião. Sião era o povo de Deus, a cidade onde o povo de Deus morava. Ou seja, Deus está falando nessa noite: o Senhor reinará para sempre. Ele será o nosso Deus e CPB por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Ou em hebraico, aleluia. Aleluia. Queridos, o tema dessa mensagem ele é extraído do versículo capítulo 3, que diz: não confiem nos poderosos. Sabe por quê? Porque não é neles que vocês encontrarão a salvação. Por um lado, meus irmãos, todos nós não temos nenhum incentivo para confiarmos nos poderosos. Ou você tem? Você não tem absolutamente nenhum incentivo para acreditar nos políticos, por exemplo. Ou você tem? Nós não temos razão para confiar nessas pessoas. Sabe por quê? Porque todas as promessas que os poderosos fazem, eles sempre quebram essas promessas. E o pior ainda, o poderoso que está no poder, neste exato momento, sempre vai querer consertar os problemas que foram causados pelo poderoso que veio antes dele. Geralmente, o político que está hoje no poder, ele sempre está consertando um problema da gestão anterior. Ou pior, ele está criando novos problemas que, em tese, deveriam ser resolvidos pelo próximo político ou pelo próximo poderoso. Ou eles estão consertando problemas que foram deixados pela última vez que eles tentaram consertar alguma coisa. E geralmente quando o governo quer consertar alguma coisa, você já deve ficar com muito medo, porque provavelmente com quase 100% de chance eles vão criar novos problemas. Ou então eles estão criando novos problemas para a próxima gestão, para a próxima administração. E eu não estou falando apenas de políticos, você também é assim. Toda vez que você está tentando resolver um problema, geralmente é um problema que ou você criou, ou você não fez nada para impedir, ou você ajudou a criar. Então nós estamos sempre nesse ciclo vicioso de tentar arrumar uma bagunça que a gente fez antes. E a nossa vida é isso. E se existe alguém que confia na gente, essa pessoa não deveria confiar plenamente na gente, porque nós não somos dignos de confiança. Essa é a temática, uma das temáticas principais das Escrituras Sagradas. Se você vai ler Ezequiel, e você vai ler as palavras de reprimenda, as palavras de repreensão do Senhor para o povo, Ele vai dizer assim: vocês são mal-aventurados porque vocês colocam a confiança de vocês no Egito. Vocês são mal-aventurados porque vocês colocam a confiança de vocês na Assíria. Os assírios não poderão salvar vocês, mesmo que eles tenham muita bala para gastar.
Os egípcios não vão salvar vocês, mesmo que eles tenham muitos carros de guerra. A Assíria não vai salvar vocês, mesmo que eles tenham muito dinheiro em caixa. Essa é a temática da Bíblia. Agora, por um lado, nós não temos nenhum incentivo para confiar nos poderosos, mas ao mesmo tempo, por outro lado, nós insistimos em colocar a nossa confiança nessas pessoas. Quantos de vocês na época da pandemia esperaram necessariamente do Estado uma resposta para resolver o problema de vocês? Quantos de vocês na época da pandemia colocaram mais a confiança no Senhor do que no Estado? Isso é apenas um dos exercícios que nós podemos fazer nessa noite. Nós somos tentados a colocar a nossa confiança nos governantes. Nós somos tentados a colocar a nossa confiança nos poderosos. Por que nós fazemos isso? E a resposta é que nós fazemos isso porque somos incrédulos. Israel fazia isso no Antigo Testamento. A história da igreja fez isso a igreja ao longo de sua história, melhor dizendo, fez isso durante várias eras e durante várias épocas. A resposta para a pergunta de o porquê que nós continuamente insistimos em colocar a nossa confiança nos poderosos é porque nós somos incrédulos. E a incredulidade é um pecado do qual nós devemos nos arrepender. Em nossa incredulidade, nós olhamos para o governo federal. Em nossa incredulidade, nós olhamos para a prefeitura de São Luís. Em nossa incredulidade, nós olhamos para o governo do estado. Em nossa incredulidade, nós olhamos para o concurso público, porque eu terei estabilidade. Essa é outra forma de você confiar nos poderosos. Em nossa incredulidade, nós olhamos para o primo rico. Em nossa incredulidade, nós olhamos para a conta bancária. Em nossa incredulidade, nós olhamos para todos os tipos de poderosos. E nós dizemos, eles são a nossa única esperança. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: será que eles são mesmo? E obviamente que essa é uma pergunta retórica, para a qual a resposta é não. Eles não são a nossa única esperança, quiçá esperança alguma. Queridos, nós precisamos entender nessa noite que o Senhor Deus, aquele a quem nós adoramos, aquele a quem professamos o nome, esse Deus usa esses principados. E quando eu falo principados é no sentido de príncipes, governantes, poderosos. Os principados da terra são apenas instrumentos na mão de Deus. Os potentados da terra, os poderes da terra, são apenas instrumentos na mão de Deus. Deus usa governos, Deus usa exércitos, Deus usa leis, Deus usa legisladores, Deus usa gestores públicos, Deus usa advogados, Deus usa magistrados, os juízes, né? Deus usa todas essas pessoas, todas as camadas da sociedade, por mais complexas ou menos complexas que possam parecer, nada são além do que instrumentos na mão de Deus para que Ele possa cumprir os seus propósitos. Mas nenhum de nós deve olhar para magistrados, nenhum de nós deve olhar para governadores, presidentes da república, políticos, como em geral, banqueiros. Nenhum de nós deve olhar para um serviço público ou para uma carreira promissora com uma esperança religiosa de que essas coisas vão resolver o nosso problema, porque a mensagem desse salmo é muito clara. Se você coloca a sua esperança nessas pessoas, você não tem nenhuma esperança. Se você coloca a sua esperança nos poderosos, você não tem nenhuma esperança, e essa que é a realidade. Então nós iremos fazer uma rápida passada do versículo 3 até o último versículo desse capítulo. No versículo 3, o salmista nos diz: não vamos olhar para os homens e nem para os poderosos buscando auxílio, não vamos olhar para essas pessoas buscando auxílio, não vamos olhar para os poderosos com uma esperança religiosa, com uma esperança fundamental nessas pessoas. Sabe por quê? Porque quando as calamidades acontecem, quando uma Covid da vida aparece nas nossas vidas, sabe o que acontece? As pessoas instintivamente mostram para nós quem são os seus verdadeiros deuses. As pessoas no momento de crise, instintivamente as pessoas olham para os seus deuses. Quando a crise chega, quando o bicho pega, no bom português, as pessoas imediatamente e instintivamente olham para os seus deuses. É por isso que muitas pessoas olharam para o Estado
quando uma crise sanitária se abala. E elas dizem: se o Estado não intervir, nós vamos todos perecer. Quantas vezes ao longo da história o Estado colapsou? Queridos, existe uma coisa quando nós estudamos filosofia e história chamada ciclos intergeracionais, significando que a nossa história, a história da humanidade, ela é cíclica. Hoje nós vemos o quê? 70, 80 anos. A gente consegue ver 70 anos com qualidade de vida, né? Com a ciência que a gente tem hoje, com o avanço da medicina, o avanço da ciência, o avanço do conhecimento sobre alimentos. Nós conseguimos viver os 70 anos com um certo vigor, uma certa vitalidade. Alguns se tornam octogenários, né? Vão para os 80 anos. E no nosso tempo de vida, nesses 70, 80 anos que nós vivemos aqui, quem é a potência mundial hoje? Quem é, irmãos? Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos da América, eles são a vanguarda intelectual, eles são a vanguarda cultural, eles são a vanguarda militar, eles têm mais dinheiro, eles têm mais armas. Só que 200 anos atrás, os Estados Unidos não eram nada. Quem era o Reino Unido? Os estados, em outras palavras, estão sempre colapsando e a história da humanidade sempre se repete. Onde estavam os grandes generais britânicos de 200? Onde estão hoje os grandes generais britânicos de 200 anos atrás? O versículo 3, então, ele vai abrir nossa cabeça. Quantas pessoas você já viu olhando para o governo em busca de salvação? Quantas pessoas você conhece que olham para a sua conta bancária? Ontem eu falei do meu GC, a gente estava discutindo sobre isso, falando para os homens especialmente: olha, se um dia vocês morressem, se um dia vocês ficassem inválidos de tal forma que não pudessem trabalhar, quero dizer para vocês que a família de vocês ia ficar bem, porque Deus não precisa de você. Deus não precisa da sua força de trabalho. Você não é indispensável. A bem da verdade é que o cemitério, Wilson, está cheio de gente indispensável. Não coloque a sua confiança em príncipes. Aleluia. Não coloque a sua confiança religiosa nessas pessoas. Em outras palavras, em tempos de crises, as pessoas mostram quem são os seus deuses falsos. Em tempos de crise, as pessoas mostram quem são os seus falsos deuses. Além disso, indo para o versículo 4, quando a sua vida se vai, eles voltam ao pó e todos os seus planos morrem com eles. O versículo 4 vai dizer que se você coloca a esperança nos homens, você está colocando a sua esperança em alguém que vai morrer. Se você coloca a esperança nos poderosos, você está colocando a sua esperança em alguém que vai ser enterrado debaixo de 7 palmos, ou então vai ser queimado, se ele for cremado, ou então ele morreu afogado, e aí o corpo dele nunca vai ser encontrado. Você está colocando a sua confiança em alguém que vai morrer. Você está colocando a sua confiança em alguém que vai ser sepultado. Você vai colocar a sua esperança em alguém que vai apodrecer. Você já parou para pensar nisso? Alguém que vai morrer, alguém que vai ser enterrado e alguém que vai apodrecer é literalmente a sua esperança, se você coloca a sua esperança nos poderosos. É isso que o salmista está dizendo aqui. Nós olhamos para pessoas que parecem muito grandiosas no nosso tempo de vida. Nós olhamos para um presidente de uma nação como os Estados Unidos da América, se bem que hoje nem tanto, né, que é o Biden. Quem viu o debate viu. Quem viu o debate viu, né? Mas você olha para o Putin. O Putin é um ex-agente da KGB. Ele é durão. O Putin tem uma barriga, eu gosto muito de história, né? E aí eu fico olhando informação, estudando, vendo vídeo o tempo todo. E ele tem uma cicatriz de faca na barriga dele. Então é outro tipo de governante. É um cara casca grossa. Você olha para Xi Jinping, um homem extremamente intelectual, um poderio, uma perspicácia, um QI altíssimo. Tem nada a ver com o QI do brasileiro, que é 83, que eu já falei para vocês, inclusive. QI de Xi Jinping é altíssimo. Os grandes governantes da Terra. Nós olhamos para essas pessoas e nós dizemos: uau, como essa pessoa é poderosa. Mas hoje, essas pessoas podem até ser alguma coisa, mas daqui a 100 anos, onde elas vão estar? Você, daqui a 50 anos, onde você vai estar? A maioria de nós vai estar morto. A grande maioria de nós aqui, ó.
Daqui a 100 anos, 100% de nós estaremos mortos. 100% de nós. Alguém vai estar pastoreando essa igreja, às vezes um mau pastoreio, um bom pastoreio, eu não sei. Deus sabe. Mas nós olhamos para essas pessoas que são grandes. Eu pergunto para você, onde está Alexandre o Grande? Onde está a grandeza de Alexandre? Você parou para pensar nisso? Onde estão as frotas de Napoleão? Onde estão as unidades militares de Stalin e de Lenin? Onde está Nimrod, que foi o grande caçador diante do Senhor, lá de Gênesis capítulo 5 e 6? Onde estão essas pessoas hoje? Onde estão os grandes reis que fundaram as nações? Onde está Frederico, o Grande? O terceiro rei que fundou a Inglaterra, na época era o Império Anglo-Saxão, que codificou o livro de Deuteronômio e fez uma das grandes reformas, que foi a semente para que a Grã-Bretanha fosse a potência mundial por quase 600 anos. Onde estão essas pessoas hoje? Agostinho, em seu grande livro, A Cidade de Deus, ele diz o seguinte: neste mundo, os mortos estão sempre sendo substituídos pelos que estão morrendo. Neste mundo, os mortos são sempre substituídos pelos que estão morrendo. Isso aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida. Em outras palavras, não existe esperança nos homens. Não existe esperança nos homens. Então até o versículo 4, o salmista está nos dizendo: olha, não confie nessa galera, não confie nesse pessoal, eles não são dignos de confiança. Mas aí vem um contraste. O salmista então muda o seu discurso a partir do versículo 5. Ele diz assim: bem-aventurados, como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, e os que põem a sua esperança no Senhor seu Deus. Aqueles cuja esperança está nos céus, aquelas pessoas que colocam a sua confiança naquele que fez os céus e a terra, aqueles que colocam a sua confiança naquele que lança os fundamentos da terra, e não em alguém que vai apodrecer debaixo da terra. Essa pessoa é uma pessoa bem-aventurada. Porque esse Deus que fez os céus e a terra, nele nós podemos confiar. Sabe por quê? O versículo 7 nos diz: porque ele faz justiça aos oprimidos e ele alimenta os famintos. Sabe por que nós podemos confiar nesse Deus? Porque ele liberta os prisioneiros. E aqui a gente já vai entender a dimensão profunda desse texto. O texto bíblico claramente está nos dizendo aqui que Deus interfere nos interesses dos homens. O nosso Deus não é um velhinho, um Papai Noel que aparece só na época do Natal para presentear as pessoas segundo o bel prazer delas. O nosso Deus, ele é um Deus ativo nos interesses dos homens. Daniel capítulo 4 nos diz que ele faz o que quer, como quer. Ninguém pode deter a sua mão e nem dar conselho para ele. Tolo é aquele que pensa que pode aconselhar o Deus Todo-Poderoso. Ele de nada precisa. Nós precisamos dele, porque nele vivemos, existimos e nos movemos. E alguém pode estar pensando: Deus, por que o Senhor demora tanto então para me responder? Por que o Senhor demora tanto então para me ajudar e intervir na minha situação? Por que o Senhor demora tanto? E aí você pode dizer: pastor, Deus deveria agir semana passada. Quantos de vocês já fizeram essa oração? Deus, por que o Senhor não agiu até agora? Deus, eu acho que o Senhor está atrasado, hein? Tolo é aquele que pensa que pode aconselhar a Deus. Queridos, o tempo de Deus não é imperfeito. É nós que não sabemos de nada. Na Bíblia, o livramento de Deus só chegou para Isaac quando a faca estava no ar. Você entende isso? Vou repetir. Na Bíblia, o livramento de Deus só chegou para Isaac quando a faca estava no ar. Na Bíblia, o livramento só chegou para Moisés e o seu povo quando o inimigo estava prestes a assassiná-los. Esse é o tempo de Deus. Sabedoria de Deus para a tua vida aqui, agora, preste atenção. Deus só vai agir quando não houver mais nenhuma chance de nós roubarmos a sua glória. Você entende isso? Você entende? Você crê nisso? Deus só vai agir quando não houver mais nenhuma chance de nós roubarmos a sua glória. Sabe o que isso significa? Às vezes a gente quer ajudar a Deus. Deus, deixa eu te dar uma força, Deus. O Senhor está precisando, porque o Senhor está demorando muito. Então deixa eu te dar uma ajudinha. Só que Deus não, o mundo que Deus criou não funciona dessa forma. Deus não divide a sua glória com ninguém.
Deus quer agir e vai agir somente quando nós pudermos dizer: nós não sabemos o que aconteceu, nós só sabemos que aconteceu um milagre. Você entende isso? Além disso, versículos 8 e 9 dizem o seguinte: o Senhor abre os olhos do cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. Queridos, agora nós iremos passar para a exposição do Salmo. Esse Salmo é um salmo de louvor a Deus. Versículo 1 nos diz: louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve ao Senhor. O salmista exorta as pessoas, e não somente as pessoas, mas toda a criação, para louvar a Deus, para exaltar a Deus, para glorificar o nome santo do Criador. Mas não somente o salmista faz isso em outras partes do livro de Salmos. Ele vai dizer assim: olha, toda a criação louve a Deus, que os mares cantem, que os mares, os profetas dizem que os mares rujam. Mas aqui nesse Salmo 146, o salmista está falando para ele mesmo. Quantos de vocês já tiveram que pregar para si mesmo? Às vezes o sermão do pastor não é suficiente, meus irmãos. Às vezes você mesmo tem que botar a sua própria mão na sua própria cabeça, expulsar as coisas ruins que tem de dentro e pregar o evangelho para você o dia todo, todo dia. Às vezes você precisa sentar com Deus e pegar os seus problemas pelos chifres em oração, e você precisa lidar com seus problemas. Às vezes é um problema mal resolvido com teu pai, às vezes é um problema mal resolvido com o teu parente, às vezes é um coração amargurado, às vezes é um senso de injustiça, que você foi injustiçado e você precisa lidar com isso sozinho através do evangelho. Então o salmista está fazendo isso: olha, que todo o meu ser louve o Senhor. E depois ele diz no versículo 2: sabe como eu vou louvar o Senhor? Enquanto eu viver. Eu vou cantar ao meu Deus até o quê? O meu último suspiro. Aleluia. Em outras palavras, enquanto eu tiver fôlego, diz o salmista, eu tenho a responsabilidade de dar esse fôlego que eu estou pegando emprestado de Deus, e eu nunca vou conseguir devolver esse fôlego de volta do jeito que eu peguei. E quando a gente pega uma coisa que a gente não consegue devolver, como é que é o nome disso? Exatamente, a gente está pegando o ar de Deus emprestado, e a gente nunca vai devolver para Ele, e a gente ainda acha que a gente é cheio de direitos, né? Ai pastor, a Constituição. Enquanto eu tiver fôlego, eu tenho a responsabilidade de pegar esse fôlego que Deus me deu para louvá-lo, não para pecar, não para blasfemar, não para alimentar a incredulidade, mas para louvá-lo. E aqui eu quero te deixar com uma grande notícia: quando o seu último suspiro acontecer, ou seja, quando você expirar, quando você não mais existir nessa terra, quando o último suspiro acontecer, para você que é crente em Jesus Cristo, a cantoria só vai melhorar, e ela vai ser para sempre. Quantos de vocês nunca foram afinados aqui nessa vida? Quero dizer para você que Jesus vai te afinar. Aleluia. Oh meu Deus, é forte. Aleluia. Todos nós precisamos de afinação, todos nós precisamos melhorar, todos nós precisamos melhorar a nossa afinação. Um alô para todos os irmãos desafinados: a esperança para você. Aleluia. Quando o último suspiro acontecer, a cantoria só vai melhorar. Pensa em todos os queridos que foram e partiram em Jesus. A glória que eles desfrutam nesse momento é uma glória indescritível. São visões inefáveis que não se pode referir, a gente não consegue nem descrever. São coisas que a gente não consegue nem imaginar. Querido, eu já vou chegar. Como é que isso afeta a tua vida agora, o teu sofrimento? Como é que isso afeta a tua vida agora, que você que está precisando de esperança? Sabe o que nós somos, irmãos? Nós somos como uma banda. Quantos aqui gostam de música? Digam amém. Pense aí naquele artista que você tem vontade de ir no show dele. Não precisa ser gospel, desde que não seja não edificante. Você tem um sonho de ir num show de um artista que você gosta muito, música boa, música bem tocada, música afinada. Uma vez eu fui
num evento do Arautos do Rei, há alguns anos atrás, e é um quarteto. Eu amo música dividida em vozes, e eu amo de paixão. E eu lembro que o Arautos do Rei subiu no palco, eles estavam passando o som e eles não estavam se ouvindo direito. E quando o ambiente é muito grande, você precisa se ouvir melhor ainda, porque você não tem referência de nada. É tudo. Quando você está num ambiente como esse, a sua voz bate na parede, volta, você consegue se ouvir. Mas eles estavam fazendo um evento na Maria Aragão, era um ambiente muito grande, e na passagem de som, você via que eles eram afinados, mas eles ainda não estavam completamente sincronizados. Por que eu estou falando a respeito disso? Quando você vai na passagem de som, não é perfeito. Não é perfeito. Mas se a banda é boa, mesmo a passagem de som é agradável ao público. Quantos de vocês já ouviram uma orquestra ao vivo? Para você que nunca ouviu uma orquestra ao vivo, você tem o Spala. O Spala é ou violinista ou aquele que toca violoncelo. O nome disso é Spala. O Spala, ele conduz toda a orquestra e ele dá a nota, que geralmente é um Lá, para que todo o restante da orquestra possa afinar junto com ele. E quando a gente está ouvindo o Spala e toda a orquestra afinando lá, nós vimos que aquilo não é perfeito, mas é um Lá bem tocado, ou seja, é um som agradável. E o público, aqueles que estão assistindo, você que está lá no show, você fica cheio de expectativa, sim ou não? Porque o show vai começar. Em alguns instantes o show vai começar. A passagem de som, irmãos, não é perfeita, mas é cheia de promessa. Promessa de que o show vai começar. Sabedoria de Deus para a tua vida aqui. Irmãos, toda a nossa vida aqui na terra, sabe o que é? É uma passagem de som. Toda a nossa vida aqui na terra é nós passando o som, é a gente fazendo, que às vezes é um pouco desafinado, especialmente quando é instrumento de corda, então tem que fazer uma vibratinha ali para afinar direito. Então não é a coisa mais bonita do mundo, mas é agradável, é música. E a gente fica com aquela santa expectativa de que o culto vai começar, de que o show vai começar, e a gente fica com o nosso coração cheio de alegria. Essa é a nossa vida. Agora na nossa vida, esse é o momento em que nós estamos passando o som. Esse é o momento em que tudo está sendo preparado para o grande momento. Esse é o momento em que nós não podemos simplesmente chegar nos portais celestiais com o nosso violino ou com o nosso violão e simplesmente começarmos a tocar uma sonata para Deus. As coisas não funcionam assim. Antes de nós chegarmos lá, nós precisamos ensaiar aqui. Antes de nós chegarmos lá, nós precisamos passar o som aqui. E aqui eu falo do segundo aspecto. O primeiro foi a passagem de som, mas a nossa vida também é um ensaio imperfeito. A nossa vida é um ensaio imperfeito. Esse salmo, queridos, faz parte de uma coleção de salmos que os teólogos chamam de Hallel, ou os salmos de aleluia. Hallel. Entre eles o salmo 146 até o salmo 150, o salmo 136 em diante também. Esses salmos começam com aleluia, ou louvado seja o Senhor. É literalmente isso que quer dizer a palavra aleluia, louvado seja o Senhor. Esses salmos começam com aleluia e terminam com a palavra hebraica aleluia, ou louvado seja o Senhor. Agora, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Os aleluias seus que começam nessa vida aqui, não vão parar por aqui, mas eles vão se estender por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque quando o seu coração está completamente rendido a Deus, você adora, você louva. É isso que acontece. Os aleluias, o Hallel, os louvores a Deus, e a palavra Hallel é Hallel Yah, louvado seja Yah, louvado seja Javé, louvado seja Yahweh, o nome auto-revelado de Deus. É uma aula de hebraico aqui para vocês, né? Berea College, vem aí com tudo, louvado seja o nome do Senhor. Os aleluias que começam aqui na terra, para você que pertence a Jesus, não vão acabar aqui, porque Deus quis que toda a história da humanidade fosse como uma comédia, e não uma comédia como os americanos vendem uma comédia, mas aquela comédia que nós lemos, que tem uma história. Em outras palavras, a história da humanidade é como se fosse um filme que Deus escreveu. Deus é o roteirista, Deus é aquele que faz toda a história, Ele coloca todos os quadros da história.
E Deus escolheu que a nossa história, a história da humanidade, fosse como um filme que começa lá no jardim. Tem a tragédia terrível do pecado que afasta Deus da sua esposa, que é o seu povo, e termina em um casamento. Porque Deus, ao longo da história da humanidade, Ele vai redimir. Então nós temos a cena inicial do jardim, nós temos o desastre da queda. Então tudo começou muito lindo, e depois veio o desastre da queda, como se fosse a jornada do herói, em todo bom storytelling, né? Toda boa, quando você vai contar uma história, você quer que aquela história tenha fases. Então você tem o início, e você tem a história do mocinho, e o mocinho passa por diversas adversidades, mas no final ele vence. É exatamente essa história da humanidade. Deus escreveu que esse fosse um filme, onde Ele é o diretor. Aleluia. A sua vida é um filme em que Deus é o diretor. Aleluia. Então nós temos o desastre da queda. Deus é separado da sua noiva, que é a humanidade. Mas ao longo dessa história, Deus restaura o casamento. E lá no fim, em Apocalipse, nós lemos que uma noiva desce sem culpa, sem pecado, com as suas vestes brancas, e a história se encerra em uma nota alta, num lar perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, os salmos de aleluia vão continuar na eternidade. Os salmos de imprecação, quando a gente diz assim: caiam por terra agora os inimigos de Deus. Salmos de imprecação. Imprecação é quando... Como é que eu vou explicar o que é imprecação? A imprecação é quando você pede a justiça de Deus sobre os inimigos dele, não sobre os seus, tá? Tem muito crente que ora imprecação no desafeto dele. O Wilson pisou no meu carro: Deus, caiam por terra agora os inimigos do Rick, né? Não é assim, irmãos. Os salmos de imprecação é quando nós invocamos a justiça e o juízo de Deus contra os seus inimigos. Caiam por terra agora, Deus quebra a mandíbula dos orgulhosos. Deus abate o orgulho dos altivos. Isso são salmos de imprecação. Então, os salmos de imprecação, os salmos de desespero e os salmos de lamentação e os salmos de penitência, eles já passaram. Quando nós chegarmos na glória, nós não teremos mais necessidade de orarmos salmos de imprecação na glória. Nós não teremos mais necessidade de orarmos salmos de penitência na glória. Nós não teremos mais necessidade de orarmos salmos de desespero ou de lamentação. Nós não teremos mais necessidade de orarmos salmos de romagem. Existem momentos aqui na nossa vida em que nós precisamos orar esses salmos, mas quando nós chegarmos na glória, nós não precisaremos mais orar esses salmos. Na ressurreição, nós não iremos orar esses salmos de imprecação, somente os salmos de aleluia. Isso nos leva ao nosso último ponto dessa noite, que é o grande finale. Então nós temos a passagem de som, nós temos o ensaio imperfeito, mas agora nós temos o grande finale. Queridos, esse Salmo 146 está nos dizendo que está chegando o momento em que o juiz de toda a terra fará o que é certo de forma definitiva. Está chegando o momento em que o juiz de toda a terra não permitirá que nenhuma ponta fique solta. Está chegando o momento onde toda lágrima será enxugada. Está chegando o momento em que todo pecado será julgado, ou em Cristo na cruz do Calvário, ou no inferno para todo sempre. Está chegando o momento, queridos, em que todas as coisas que hoje na sua vida não fazem sentido, passarão a ter sentido. E eu sei que nas nossas vidas hoje em dia, muitas coisas não fazem absolutamente nenhum sentido. Mas eu quero te dizer nessa noite que um dia essas coisas farão sentido. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 8, versículo 18: eu considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele, Deus, revelará em nós mais tarde. Quantos creem nisso? Digam amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Nós estamos aqui para encorajar-nos uns aos outros. Aleluia. Queridos, quando você entrar na glória, depois que Deus já interveio, depois que Deus já julgou todo o pecado, quando você entrar na glória, depois que Deus já enxugou toda lágrima, e você, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Se você não lembrar mais de nada, você vai lembrar disso aqui agora. Preste atenção em mim. Quando você chegar na glória, quando Deus já enxugou toda lágrima, quando Deus já interveio, quando Deus já julgou todo o pecado, e você tentar se lembrar da sua pior prova nessa vida, tenta aí lembrar agora, qual é a pior prova que você já passou na sua vida, até hoje?
Quando você chegar na glória, você vai tentar se lembrar da sua pior prova nessa vida. E vai ser igual você hoje tentar lembrar qual foi o seu pior soluço 20 anos atrás. Você consegue lembrar qual foi o seu pior soluço no ano de 2003? Qual foi? Nossa, aquele soluço, meu Deus. Meu Deus, foi... Nossa, passei 30 minutos. Fiquei várias vezes tentando passar o sonho. É isso. Quando você chegar na glória, você vai tentar lembrar da sua pior prova. Vai ser igual você tentar hoje lembrar qual foi o seu pior soluço 20 anos atrás. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu venho sofrendo. Não, meu querido. Você que não faz a mínima ideia da glória que te aguarda. Sabe por quê? Sabe por que você pode confiar nesse poderoso e não nos poderosos da terra? Sabe por que em Cristo você pode confiar? Porque o nosso Deus é um Deus que guarda suas alianças. O nosso Deus é um Deus que guarda os seus pactos e zela pelos seus pactos. Além disso, o nosso Deus é uma poderosa fortaleza. Salmo 46 nos diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da tribulação. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele não estará conosco, Ele está conosco. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 146, que é esse que a gente acabou de ler, que Ele reinará para sempre. Como é que diz Handel? Como é que diz a música do Handel? E reinará até quando, gente? Para sempre e sempre e sempre. O nosso Deus é uma poderosa fortaleza. O nosso Deus é um Deus que guarda suas alianças e os seus pactos. O nosso Deus é aquele que vai livrar o seu povo. Aleluia. Na hora certa, no momento certo, para a sua glória e para o nosso bem. Quantos creem nisso, digam amém. Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. A vida é uma vida de muitos sofrimentos. Pastor, eu não acredito nisso. Ok? Então, se vira, conserta os seus próprios sofrimentos. Você que pariu Mateus, não é isso? Se você não acredita que Deus vai lhe livrar, então boa sorte com seus demônios. Ah, pastor, eu não consigo lidar com os meus problemas emocionais. Então cala sua boca. Fica calado. Aleluia. Charles de Gaulle, um dos maiores estadistas franceses do século XX, certa feita disse: os cemitérios estão cheios de homens indispensáveis. Então, para você que vai fazer o Enem, essa frase é do Charles de Gaulle, tá bom? Inclusive, leiam o livro dele, eu esqueci o nome agora. Eu esqueci de botar na recomendação do livro da semana, né? Mas leiam, irmãos. Leiam, por favor, leiam. Charles de Gaulle disse: os cemitérios estão cheios de homens indispensáveis. Charles de Gaulle, ele foi contemporâneo da Segunda Guerra Mundial, no momento em que a França estava tomada de nazistas asquerosos. E Charles de Gaulle viu que a confiança que eles colocavam nos generais, os maiores generais, muitos deles da escola de Napoleão, do próprio Napoleão, e ele viu que esses homens poderosos morriam na guerra. Eles eram assassinados, eles caíam em emboscadas. Quantas pessoas que você já viu, que você achava que eram indispensáveis e morreram assim, de repente? Então Charles de Gaulle, nesse contexto, ele vai dizer: os cemitérios estão cheios de homens indispensáveis. Aleluia. Mas nós somos tentados a colocarmos a nossa confiança nessas pessoas que hoje nós consideramos que elas são alguma coisa. Ah, pastor, se ao menos esse presidente ganhasse. Ah, pastor, mas se pelo menos esse governador saísse. Ah, pastor, se pelo menos esse empresário me desse uma oferta. Se alguém me ajudasse. Mas saiba que esse presidente, esse político, esse governador, esse empresário em quem você hoje coloca a sua confiança, amanhã estará numa cova de cemitério. E ele não valerá absolutamente mais nada para a maioria das pessoas. Quantos de vocês já deram risada num velório? De uma pessoa que você gostava? Quem riu, eu sei que já... Quem riu aqui, eu sei que já riu lá, né? Quantos de vocês já deram risada no velório de alguém que você ama muito, que amou muito? Sabe por quê? Porque é isso que nós somos, irmãos. Nós passamos
30 minutos depois o pessoal está rindo. Às vezes até a família do morto está rindo. Eu dei altas risadas no velório de papai, né? Também, né? Papai está melhor agora. A glória que ele está contemplando agora é indescritível. E partir para estar com o Senhor é infinitamente maior. Eclesiastes capítulo 3 diz que os sábios pensam constantemente na morte. Falei para a Lorena outro dia que eu sou sábio então, porque todo dia eu penso nisso. Nós somos sábios se nós pensamos na nossa brevidade, na brevidade da nossa vida. Pastor, mas esse presidente, esse político, pastor, se ele ganhasse, tudo ia mudar. Não coloque a sua confiança em homens, em quem não há salvação. Ai daqueles que colocam a confiança no Egito. Ai daqueles que colocam a confiança na Síria. Ai daqueles que colocam a confiança na tecnologia. Agora, quando vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu digo amém. Agora, queridos, até o versículo 4 ele vai dizer assim: olha, eu tenho que louvar o Senhor com tudo que eu tenho. Então você precisa louvar o Senhor hoje com tudo que você tem. É por isso que a gente grita. Os homens dessa igreja, vocês precisam cantar alto. Eu quero ver vocês cantando alto. Sabe por quê? Porque Deus deu para vocês tudo que vocês têm. Essa mulher bonita que vocês têm, Deus que deu. Os filhos bonitos que você tem, Deus que deu. O dinheiro e a saúde para trabalhar, Deus que deu. E no dia que ele, Salmo 134, quando ele fecha a respiração, vocês morrem e voltam ao pó. Tudo que nós temos vem do Senhor. E sabe por que eu digo isso? Porque a partir do versículo 5 até o final nós lemos várias coisas a respeito de Jeová e Yahweh, né? Para quem não sabe, a palavra Jeová vem da auto-revelação do nome de Deus, que não tem vogais. É o nome Yahweh. Jeová vem disso, é uma adaptação que a gente tenta adaptar para a nossa linguagem ocidental. O hebraico não tem vogais, né? Então Jeová é o nome de Deus. E ele vai dizer assim: olha, o Senhor, Yahweh, Jeová, ele supra a necessidade dos famintos. Jeová é o juiz das viúvas. E ele vai falar várias coisas a respeito do caráter desse Deus em que você pode confiar. Agora deixa eu te dizer uma coisa: sabe quem é Jeová? Jesus é o cumprimento de toda a segunda parte do Salmo. Vou repetir: Jesus Cristo é o cumprimento de toda a segunda parte do Salmo. E eu vou provar para você. Em Joel capítulo 2 versículo 32 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo cita essa mesma passagem em Romanos capítulo 8. E na mesma passagem ele diz que esse Senhor, que se nós invocarmos o nome dele nós seremos salvos, o nome dele é Jesus de Nazaré. E ele está aqui nessa noite. E você que ainda não tem certeza da sua salvação, clame pelo nome dele nessa noite. Ele pode te salvar. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Todo aquele que colocar sua confiança em Jesus será salvo. Além disso, Jesus é o cumprimento dessa segunda parte do Salmo 146. Porque em João capítulo 1 versículo 3, em Colossenses 1:16, em Hebreus 1 versículo 2, Jesus é o Criador dos céus e da terra, aquele por meio de quem Deus executa os seus atos de criação. Jesus é a palavra, a segunda pessoa da Trindade. Além disso, no Salmo 146, esse que a gente acabou de expor aqui, nós lemos que Jeová cumpre as suas promessas para sempre. É claro que ele faz isso. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, mais uma vez Jesus sendo o cumprimento da segunda parte do Salmo 46. Além disso, o Salmo 146 nos diz que Jeová, o Senhor, faz justiça aos oprimidos. E nós vemos Jesus fazendo justiça aos oprimidos em Lucas capítulo 20 versículo 47. No Salmo 146 nós lemos que o Senhor dá comida aos famintos. Nós vemos isso em Mateus capítulo 14 versículo 19. E aí vocês podem anotar as referências para você depois anotar em casa. Ou então deixa eu ler para vocês aqui, né? Vamos lá, que eu não coloquei isso no slide, mas eu quero ler para vocês. Vamos lá. Mais uma vez, o Salmo diz que Deus faz justiça aos oprimidos. Se você abre lá em Lucas capítulo 20, versículo 47. Lucas capítulo 20, versículo 47. Ele diz assim: no entanto, tomam posse de bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público e por causa disso serão duramente castigados.
Ou seja, Jesus advogando a causa dos pobres e dos oprimidos. Além disso, eu não vou ler porque senão vai ficar muito demorado, mas Jesus dá comida aos famintos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 19, a Bíblia diz que Jesus, no livro de Mateus capítulo 14, versículo 19, Jesus multiplicou os pães e alimentou os pobres, alimentou a multidão. O Salmo 146 nos diz que Jesus liberta os cativos de todo tipo de grilhão e todo tipo de cadeia. Em Lucas capítulo 4, versículo 14, Jesus expulsa vários demônios, toda sorte de demônios Jesus expulsa. Não existe nenhuma hoste, nenhum principado que não seja subjugado ao senhorio de Jesus. Os demônios batem continência para o Filho de Deus e revelam a sua identidade. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste para perder-nos antes do tempo. O Salmo 146 também nos diz que Deus abre os olhos dos cegos. E em João capítulo 9, versículo 32, a Bíblia diz que Jesus abriu os olhos de um cego de nascença. E ele disse assim: nunca se viu isso em toda a história da humanidade, em que o cego de nascença voltasse a ver. Quem te curou, cego? Por que tu estás segurando a tua maca no dia de sábado? E o cego disse: olha, o homem que me curou mandou eu pegar. Aleluia. A Bíblia diz, Salmo 146 nos diz que o Senhor levanta os abatidos. Em Lucas 13:60, Jesus levantou uma mulher curvada e que permanecia curvada durante os anos. Você que está abatido pelo pecado, você que está destruído por causa das situações da vida, Jesus pode te levantar. Aleluia. Anos. Durante anos essa mulher vivia curvada. Durante anos essa enfermidade a aprisionava fisicamente. Jesus descurvou essa mulher. Aleluia. Porque tudo que era torto, Jesus endireitou. A Bíblia diz que o Salmo 146 nos diz que Jeová ama aqueles que são justos. Jesus, em João capítulo 13, versículo 23, diz que Jesus amava a João, o discípulo amado, porque ele era um homem justo. Não porque ele era um homem perfeito, mas porque ele era um homem justo. A Bíblia diz que o Senhor protege os estrangeiros. Em Marcos 7:26, Jesus advoga a causa dos estrangeiros. A Bíblia diz que o Senhor cuida dos órfãos. Em Lucas capítulo 7, versículo 12, você vê Jesus advogando a causa dos órfãos. A Bíblia diz no Salmo 146 que o Senhor frustra os planos dos perversos. Em Mateus capítulo 21, versículo 12, Jesus vira a mesa dos cambistas da parte exterior do templo, porque Deus não compactua com a injustiça. Queridos, Jesus é o cumprimento de todas as bem-aventuranças, e nós precisamos nos agarrar nessas promessas, porque o nosso Deus é aquele que ama a justiça, é aquele que protege os estrangeiros, é aquele que levanta os abatidos, abre os olhos espirituais, abre os olhos físicos. Ele é operador de milagres, quebrador de cadeias, ele liberta os aprisionados, ele alimenta os famintos de comida física e de comida espiritual, e ele faz justiça aos oprimidos. Sabe o que isso significa? Para refletir e praticar. Queridos, só existe um poderoso que está na posição de nos salvar e em quem podemos confiar, e o seu nome é Jesus. O Salmo 146 nos diz: olha, não confie nos príncipes, não confie nos poderosos em quem não há esperança. Mas a partir do verso 5 ele começa a dizer: olha, confie naquele que faz justiça aos oprimidos, Jesus de Nazaré. Confie naquele que dá pão aos famintos, Jesus de Nazaré. Confie naquele que levanta os abatidos, Jesus de Nazaré. Confie naquele que abre os olhos dos cegos, seja olhos físicos ou espirituais, aquele que tem poder para salvar, Jesus de Nazaré. Salmo 146, eu esqueci de botar aqui, mas também diz que Ele cumpre as suas promessas, Jesus de Nazaré. E Ele prometeu que eu não vou te deixar, igreja, eu não vou te abandonar. E um dia você vai entender por que você passou por tudo que você passou. Provavelmente não é nessa vida, mas é na vida por vir. E eu vou enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. E você vai tentar lembrar do seu pior dia, e você não vai conseguir se lembrar, porque nós seremos como Ele,
pois o veremos como Ele é. Existem governantes, meus irmãos, que são grandes, mas os seus exércitos e o seu dinheiro não podem nos salvar, e eventualmente esses governantes e poderosos serão substituídos por outros que vêm depois deles. A história da humanidade é uma história de golpe atrás de golpe, é uma história de insurreição militar atrás de insurreição militar. Ninguém pode confiar em ninguém. Mas Jesus morreu de uma vez por todas em nosso lugar, e Ele ressuscitou, e isso significa que Ele não será substituído, porque a morte não pode tomá-lo. A morte não tem nenhuma reivindicação sobre Ele, e nele nós podemos confiar. E se nós confiarmos nele, a morte também não tem nenhuma reivindicação mais sobre nós. É exatamente por isso que o escritor Paulo, quando vai falar para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer assim: onde está a morte, a tua reivindicação? Porque antes de Jesus, a morte tem reivindicação sobre todos nós. Mas depois de Jesus, nós estamos blindados no poder da morte. Tragada foi a morte pela vitória desse príncipe em quem podemos confiar. Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Ele não pode ser substituído como os governantes. Brandão vai ser substituído. Todos os juízes da Suprema Corte serão substituídos. Todos os presidentes malignos serão substituídos. O lugar deles é a cova. Deus vai quebrar a cara deles. É isso que a Bíblia diz, literalmente. Leia o Salmo 94 depois. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus exterminará essas pessoas. Aleluia. Deus vai colocar termos em todas as coisas. Libertará o seu povo, em nome de Jesus. E esse Deus não pode ser substituído. Esse príncipe, ninguém pode tomar o trono dele, porque ele reina para sempre, e sempre, e sempre. Agora, por que nós devemos confiar em Deus somente através de Jesus Cristo? Pois na nova aliança, todos os principados e potestades foram substituídos por Deus. A Bíblia é clara, em Apocalipse, os reinos do mundo, e ele está falando ali da substituição da ordem judaica pela nova aliança. Os reinos do mundo, eles foram substituídos. Colossenses capítulo 2 vai falar a respeito disso. Quando Jesus foi levado àquela cruz no Calvário, Deus colocou debaixo dos pés dele todos os principados e potestades. Na antiga aliança, como nós aprendemos na série, é necessário que Jesus reine. O poder de Deus era mediado através de principados e potestades. Na nova aliança, isso acabou. Sabe quem é o único príncipe? Jesus Cristo de Nazaré. Todos os principados e potestades estão debaixo dele. Jesus zomba deles. Aqueles inimigos que querem te destruir, o teu Senhor zomba deles. E eu termino com o Salmo capítulo 2. Não está na projeção, mas eu vou terminar com ele. Eu quero que vocês prestem atenção. Presta atenção em mim, que eu já estou terminando. Salmo 2. Ele vai dizer o seguinte. Aleluia. Eu amo esse salmo. Ele diz assim: por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os governantes da terra querem acabar com o reinado de Jesus. Eles acham que podem substituir Jesus. E eles dizem assim: vamos quebrar as correntes dele, vamos tirar o seu governo de sobre nós, vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa os céus ri, o Senhor zomba deles. Em sua ira, Ele os repreende, com a sua fúria os aterroriza. Ele diz, Jesus diz: estabeleci o meu trono em Sião, em meu santo monte. E no final do capítulo 2, do Salmo capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: portanto, reis, governantes, poderosos, príncipes, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sabe o que ele vai dizer? Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, sujeitem-se ao Filho, ou seja, sujeitem-se a Jesus. Não vão contra Jesus, não zombem de Jesus, não blasfemem o nome de Jesus. Sabe por quê? Para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Todos esses governantes serão destruídos de repente. Todos eles, é isso que vocês precisam entender. Por isso que eu digo, não coloquem a confiança de vocês nos príncipes. Todos eles serão destruídos de repente, pois a ira de Jesus se acenderá num instante. Mas bem-aventurados são todos aqueles que em Jesus se refugiam. Onde é que você está nessa noite? Todos vocês vão passar, todos os poderosos vão passar.
bem-aventurados aqueles que, na revista atualizada beijem o filho, beijem a mão do filho, como sinal de bênção. Peçam a bênção do filho, peçam o favor do filho, beijem o filho para que ele não se irrite. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Igreja, não confiem nos príncipes em quem não há salvação. Bem-aventurados aquela igreja que coloca no Deus de Jacó a sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te encorajar nessa noite, meus irmãos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não confie no teu próprio entendimento. Tema ao Senhor, aparta-te do mal, e tudo te irá bem para a glória do seu santo nome. Queridos, que a tua vida seja edificada na verdade nessa noite. Que você viva em obediência, que você viva beijando o Filho, se submetendo à sua vontade, para a glória do nome santo do Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia! Aleluia! Uma mensagem de encorajamento para a sua igreja, para a igreja de Deus nessa noite, e que todos nós sejamos santificados e edificados na verdade.